Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos falando sobre condução de aula para clientes com padrões de movimento diferentes. Porque o grande ponto é, né? As pessoas têm características diferentes e elas precisam de exercícios diferentes para terem as suas necessidades atendidas. Será mesmo que são os exercícios diferentes que garantem essas necessidades? A gente falou alguns vídeos atrás sobre o padrão de movimento diferente de ser pessoas mais hipermóveis e mais rígidas, e que isso faz muita diferença nas nossas escolhas de movimentos e especialmente na nossa escolha de comandos verbais mais assertivos para atender às necessidades de cada um. É como se a gente conseguisse dividir nossos pacientes em dois grandes grupos. Um padrão de movimento não se limita a ele, né? O aluno pode ter características um pouquinho do outro, mas ele direcionou muito das nossas finalizações, que a gente falou nos últimos vídeos, e vai direcionar muito das nossas conduções. Não tem como ser diferente. Porque tudo que a gente fez na finalização, a gente tem que trazer, na verdade, para a condução de aula inteira. Qual que é o raciocínio da finalização? Imprimir no corpo do cliente o que a gente quer de sensação física que ele leve para casa, para os seus dias fora do estúdio, para todas as suas horas fora do estúdio. Então, se a finalização foi isso, a condução de aula também vai ter que ser. Tem que ser coerente, né, gente? Assim, tem que ter começo, meio e fim de acordo com o que o cliente precisa. E isso acho que é uma coisa assim que a gente encontra muita resistência, principalmente no jeito que a gente trabalha, com aparelhos iguais e grande parte da aula os alunos fazendo exercícios iguais. Você fala assim, mas o fulano tem uma dor no ombro? Como que ele faz o mesmo exercício do outro que tem uma dor na lombar? Agora, como que o da dor do joelho vai fazer o que tem problema no cotovelo? Só que a gente sabe que tem orientações, além de objetivos comuns, que são tipo assim, um outro assunto, tem orientações que trazem sentido para o movimento de cada um, por mais que eles estejam fazendo movimentos iguais ou muito parecidos. Mas mesmo que a gente faça igual, porque esse é um raciocínio assim, quando a gente faz igual em aparelhos iguais, dá a impressão, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, que as necessidades diferentes de cada um não estão sendo atendidas. Só que se a gente for pensar, a gente faz isso em aparelhos diferentes. Não é verdade? A gente não faz uma lista de exercícios, a gente não monta uma aula e mesmo que a gente faça rodízio, as pessoas não fazem mais ou menos os mesmos exercícios em todos os aparelhos. Então, assim, a pessoa vai fazer no reformer uma coisa, quando a outra pessoa vier para o reformer, ela vai fazer a mesma coisa. E ela vai ter sua necessidade atendida também. Então, aqui a gente está propondo um olhar mais amplo do que a escolha do movimento, mas a observação de como esse movimento acontece. A gente não faz mais, mas a gente já fez. Né? E assim, a gente sabe o que acontece, né? Então, quando vocês estão aí... mas meninas, eu não trabalho desse jeito, cada um em um aparelho. Tudo bem, mas a orientação tem que ser direcionada para quem está fazendo cada exercício. Não é exercício em si que resolve, tá? É muito mais condução. Então, a condução que teve na finalização, a condução de aula, é o que tem que ter durante a aula. Tem que acontecer isso para que a pessoa tenha suas necessidades atendidas. É uma coisa que a gente vive repetindo. O como fazer importa muito mais do que o que fazer. E quem vai direcionar o como fazer é a forma que o seu cliente se movimenta. Porque é dessa forma que você vai ter que conduzir durante a aula toda. E aí tá. Então vamos supor que a gente está falando de pessoas que vão fazer exercícios iguais. Por mais que não seja no mesmo momento, tá? Mas vão fazer exercícios iguais. O que são essas conduções, né? Como que eu vou conduzir diferente? 4 coisas, vocês podem até anotar aí. Comando verbal, vai dar diferença. Velocidade do movimento. Sobrecarga, que é a tensão da mola que a gente vai usar. E número de repetições. Então, essas 4 coisas podem trazer muita diferença na orientação do exercício de acordo com a necessidade da pessoa. Nos próximos vídeos, a gente vai mostrar na prática como colocar cada um desses pontos nesse esquema de aula, nesse dia a dia, na rotina nossa da condução de aula, mesmo em aparelhos diferentes, mesmo com exercícios diferentes, mesmo com exercícios iguais. O que a gente precisa pensar? Limite para quem é muito móvel e liberdade de movimentos para quem é muito rígido. Na velocidade, o que a gente usa? Movimentos mais rápidos, que não são aqueles rápidos, desenfreados, muito soltos, mas com certa velocidade para alunos mais rígidos. E alunos mais móveis, eles vão ganhar um pouquinho mais de controle no movimento. Mas às vezes nem tanto controle, eles vão ganhar mais
carga do movimento para que essa carga controle eles. Então, a sobrecarga também é um bom parâmetro para a gente conseguir ou liberar o movimento ou limitar o movimento além da nossa condução. E isso vai se refletir diretamente no número de repetições. Porque se a gente ficar fixada no número de repetições, se a pessoa faz 10 super rápido, em pouco tempo ela já teria que trocar de movimento. Mas às vezes só 10 numa velocidade mais rápida não vai ser suficiente para liberar o movimento que a gente quer que libere. E o que é importante a gente colocar aqui em relação às repetições? Que cada pessoa também tem uma capacidade muscular para aguentar o esforço. Então, na hora que a gente está com pessoas diferentes, a senhorinha, ela aguenta, e sim, senhorinha, tô sendo genérica, porque tem senhorinha que aguenta muito, né? Senhorinha aguenta um pouquinho menos do que o atleta, por exemplo. Então, assim, 10 para os dois, faz sentido? Não faz. Então, nessa condução, a gente já consegue falar, olha, a senhora vai fazer um pouquinho menos, nossa, você pode fazer mais, você pode fazer uns 15, uns 20. O que vai determinar isso? Nosso olhar. Tudo é o nosso olhar. Você vai olhar, você vai identificar o padrão de movimento, você vai olhar, você vai identificar a compensação, você vai olhar e você vai identificar o que você precisa orientar. E como você está conduzindo, você não precisa nem falar o número de repetição. É mais ou menos assim, a gente tem uma referência mais ou menos na nossa cabeça e a gente sabe, quando a gente conhece os nossos pacientes, qual é a capacidade muscular deles. Então, você sabe que essa pessoa vai fazer mais rápido e provavelmente vai ter que fazer mais de 10. Mas ela vai ter um tempo de movimentação, enquanto o outro está fazendo de uma forma mais lenta 10 repetições, que você está ali também de olho. Então, nisso, você não precisa falar assim, ó, você faz 10, você faz 20. O de 10 está fazendo, você sabe mais ou menos o tempo que ele demora para fazer 10. Essa aqui está fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Esse aqui terminou, você já orienta ele para o próximo e aí você passa a orientação de novo agora para a próxima pessoa que estava fazendo o movimento mais rápido. Não tem problema que ela passou de 10. Isso que eu ia falar, gente, não vai fazer mal, tá? Se fizer 10, se dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. O que tem problema? Fazer errado, fazer com sobrecarga, fazer com estratégia errada. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento ao movimento que o nosso cliente está fazendo. Até porque se a gente orienta o número de repetições, pode ser que a gente mude no meio do caminho. Se a nossa orientação, se a nossa observação mostrar um sinal pra gente, ou é hora de parar, ou não. Eu tinha pensado nesse tanto, mas pode fazer mais. Então a gente está o tempo inteiro ali plugado em todos os alunos para ver o que cada um vai fazer, o quanto vai fazer e o como vai fazer. É um pouco polêmico, né, esse assunto, porque a gente aprende muito nos cursos de formação em Pilates que, assim, 10 a 12, a qualidade do movimento importa muito mais que a quantidade. Mas vamos ser lento, sinceros. Tem que ser lento, tem que ser devagar. Mas vamos ser bem sinceros. Sabe quando a gente fala para fazer 10? E aí você vai ajustando no meio do caminho, quando chega lá pro 7, 8, que o movimento fica bom, até o cliente fala: mas agora que eu aprendi a fazer, já tem que parar? Já vai trocar? qual o resultado que a gente está dando para essa pessoa que fez 3 certos? Com contração, com eficiência. Então, tudo isso, gente, para nossa finalização, tudo que a gente falou nos últimos vídeos, vir imprimindo uma sensação no corpo do cliente, essa sensação foi criada durante a aula toda, né? E eu acho que o que vocês podem fazer desde já? Falar assim, Mas não tô entendendo esse negócio. observa os 4 pontos que a gente passou. Quando vocês estiverem com clientes, eles vão observar comando verbal que vocês usam com um e com outro, quando tem padrão de movimento diferente. Velocidade, se não vai ajudar a mudar a velocidade, fazer mais rápido, outro normal. Carga, se não vai fazer diferença colocar mais carga pro móvel. E número de repetição. Vai observando isso. Tá? Vai desapegando dessa história do número de repetição. Porque, o que a gente falou? A gente quer resultado, não é? A gente não quer resultado com todos. Isso vai depender da gente conseguir saber o que cada um precisa de acordo com o seu padrão de movimento, saber o que o corpo precisa sentir, o que ele tem que conseguir de memória física mesmo no corpo para ele ter resultado na vida e como esse resultado vai chegar até o corpo dele, de que forma a gente vai conduzir para que esse resultado chegue no corpo dele. Ou seja, tem uma lição de casa, tá? Observa o cliente de vocês, identifica o padrão de movimento e vê mais do que mudar exercício, que pode ser diferente na condução. Aí a gente vai fazer assim, no próximo vídeo a gente vai trazer isso na prática. A gente trouxe para vocês exemplos de finalizações práticos, a gente vai trazer também como que a condução de aula, construção de sequência, carga, pode ser diferente de um aluno para o outro. Em cada vídeo a gente vai discorrer esses 4 pontos para vocês na prática.
inscrevam no nosso canal. É o jeito que vocês têm de ficar sabendo sempre que sai um vídeo novo aqui, porque toda semana tá saindo. E manda sugestão pra gente, conversa com a gente no Instagram, Curta, compartilhe e a gente já começa 2022 com prática ainda nesse assunto. E com a gente. É isso. Beijo, Tchau, tchau. até lá!